Hoje nós vamos falar sobre a idade certa para o seu filho começar a ler. Será que essa idade existe? Né? Muitos pedagogos eles têm opiniões divergentes a respeito desse tema, inclusive dentro dessa abordagem clássica. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo, Walt Lippmann, que ele disse: quando todos pensam igual, é porque ninguém está pensando. Então, é importante saber dessas informações para ajudar a você, que é pai ou mãe ou profissional, a acompanhar o desenvolvimento normal das crianças dentro do processo de letramento. Meu nome, para quem não me conhece, é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e mãe homeschooling e faço pesquisas sobre educação clássica e educação moderna há 8 anos. Diferente do que muitos profissionais dizem por aí, a idade que a criança começa a ler, segundo as minhas pesquisas, hoje, né, assim, e eu coloco esse hoje com caps lock, importa e muito, né, e eu vou explicar para vocês o porquê, né, então assim, a partir das pesquisas que eu tenho feito, a idade ideal é dos 4 aos 6 anos. Mas muito mais importante do que a idade que a criança começa a ler é o tempo normal que a criança leva para ser alfabetizada. E sobre essa questão em particular ninguém fala. Parece até um escândalo quando eu falo em quanto tempo isso se dá. Simplesmente porque a escola, ela protela muito, mas muito esse tempo. E eu vou falar para vocês quanto tempo é daqui a pouco. E eu já adianto para vocês que o tempo de alfabetização, que é o tempo que a criança começa o processo e o tempo que ela termina o processo, é muito mais importante do que a idade que a criança é alfabetizada, ok? Mas antes, eu gostaria de esclarecer que alguns pedagogos argumentam, né, colegas meus inclusive, argumentam que escritores que são referência, né, e grandes escritores começaram a ler aos 10 anos. Isso é verdade, tá? Porém, a questão da revolução cultural, né, que ocorreu dentro das escolas, estava borbulhando ainda. Não era tão medonho como é hoje, né? As pessoas tinham acesso, inclusive, ao estudo do latim há 50 anos atrás, né? Isso ajudava muito há pouco mais de 60 anos. Mas a nossa realidade ela já é outra. Nós não estamos vivendo na mesma época que esses escritores, ok? Esse é o problema. Eu sempre falo aqui dos vários problemas que afetam diretamente a escola nova. Nós temos como principal dificultador hoje, na minha visão, os métodos nocivos, que são aqueles que confundem a cabeça da criança. É porque ela começa de trás para frente. E eu já falei sobre esse tema em algum vídeo por aqui. Né? Além disso, uma série de fatores formam um combo destrutivo e prejudicial para os pequenos. Entre eles estão a falta de tempo para executar atividades livres, a exposição dos eletrônicos, né, que é muito intensa, o abuso intelectual, porque as crianças estão sempre cheias de atividades, elas não têm tempo para refletir, elas não têm tempo para fazer essa atividade livre, elas não têm tempo livre para reflexão e organização das ideias. Né? E essa falta de objetividade da escola, no meu ponto de vista, também é um gerador de dificuldade para as crianças. A escola não tem essa objetividade e está hoje muito mais preocupada em formar crianças politizadas do que crianças letradas. Né? Isso também é outro agravante. Sobre esses assuntos, vocês poderão ver outros vídeos aqui no canal, onde eu esclareço cada uma dessas questões. Mas, na verdade, aqui hoje, quanto mais cedo o seu filho conquistar essa habilidade, menor será o prejuízo intelectual. Principalmente se ele estiver dentro dessa esfera educacional moderna. Ou seja,
se ele não for homeschooling e se ele não estiver dentro de uma escola objetiva, né, que ensina através da educação clássica. A educação moderna, então, ela absorve toda a ideologia desses pensadores modernos, suga para dentro da educação e a educação perde o âmago, perde o fim, né? Quanto mais tempo seu filho demora a adquirir decodificação e leitura, mais ele tende a rejeitar os livros, mais ele vai ter dificuldade em aceitar qualquer atividade proposta dentro desse contexto, tá? Isso é um fato irrefutável que precisa ser levado em consideração, visto que todos os fatores externos têm o objetivo justamente de causar esse impedimento e esse atraso. Então, não é simplesmente assim, meu filho não conseguiu, mas na verdade tudo gira em torno de um sistema que não deixou ele conseguir. Então, eu não sei se vocês entendem a dimensão desse problema, mas é exatamente isso que acontece hoje. E para você ter um alívio mental, eu te digo muito tranquilamente que eu já vi várias crianças que foram desenganadas por profissionais da minha área. E essas crianças, elas conseguiram ler pelos métodos certos, de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Esse é o tempo normal para uma criança decodificar. É o tempo que uma criança consegue pegar pequenas palavras e ler, embora ela ainda não tenha habilidade de fluência, né? Essa sim, ela demora mais um pouco a se desenvolver. Isso exige treino, exige exposição e familiaridade com a língua, mas decodificação em si, a alfabetização é uma coisa simples, se feita do jeito certo, e o tempo normal de uma criança decodificar vai de 4 a 6 meses depois de iniciado o processo de alfabetização. Então, passou disso, gente, é enrolação ou falta de preparo. Então, assim, que isso fique claro para vocês, que hoje vocês percebam escolham bons profissionais para tratarem dos seus filhos, não entreguem seus filhos na mão de qualquer profissional. De repente a criança está há 2 anos com a criança não teve progresso ou teve progressos mínimos, né? A gente vê muitos pais reclamando muitas vezes que as crianças entram dentro do consultório e elas brincam de colocar bloquinhos e eles dizem que é treino cognitivo, enfim, os problemas de letramento não são superados e, na verdade, isso é condição para que ele avance no quesito inteligência. É um ponto-chave. A criança, ela precisa da linguagem para ela amadurecer o intelecto. Então, uma coisa depende da outra. Se o seu filho não teve progresso dentro desses consultórios, você precisa procurar outro profissional. Então, assim, que isso fique claro, que a idade que vocês tenham não é para eu vou ficar louco agora que eu vou ter pressa para alfabetizar. Não é isso, tá? A alfabetização é uma coisa super tranquila. Se feita do jeito certo, é para ser um processo super tranquilo. Mas não é um processo demorado. Não, você não empurra de uma vez na criança, mas é um processo muito tranquilo e muito rápido. Entendeu? Ela memoriza e ela lê.